professor vence processo contra a mineradora Vale. O Jornal Brasil Atual acompanhou esse caso que provocou na época indignação diante da injustiça e que agora tem um desfecho positivo, uma vitória da luta de um professor e de moradores da cidade de Marabá, no Pará. E a gente vai falar com esse professor, que é o Evandro Medeiros, ele que é da Faculdade de Educação do Campo, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa. Olá, Evandro, bom dia. Bom dia, olá, tudo bom? Tudo Obrigado certo, agora novamente mesmo. pelo convite. Perfeito, seja bem-vindo aqui, Evandro. Bom, a gente lembra que você foi acusado pela Vale, né? A empresa alegava que você teria liderado em novembro de 2015 uma invasão e interdição da linha férrea da empresa, a Estrada de Ferro Carajás, no bairro Araguaia, em ato de solidariedade às famílias aí atingidas, né, pelo crime da Vale em Mariana, Minas Gerais, moradores, estudantes, outros professores, né, da Unifespa se manifestaram com cartazes pintados à mão e apoio às vítimas do rompimento da barragem de Mariana, controlada pela Vale. Mas a verdade é que a manifestação não bloqueou a estrada de ferro e a justiça reconheceu isso. Justiça foi feita, Evandro, uma vitória simbólica contra uma mega corporação. Não é isso? Isso, então, é uma vitória importante, né? A gente tem dito aqui esses dias que a gente venceu uma batalha, né? Na verdade, a guerra continua, porque a luta é contra os impactos das atividades de mineração da Vale, tanto no Pará como em Minas, e como esses impactos têm afetado a vida das populações, né, mais frágeis, principalmente, né? Aqueles que moram próximo às áreas de mineração, como camponeses, né? Aqui no Pará, como comunidades indígenas que têm suas terras de alguma forma violadas pelas atividades de mineração, as populações que moram à margem dos trilhos que escoam o minério aqui no Pará, que são sempre população das periferias da cidade, populações pobres. Então, essa é uma vitória que está ligada a essa luta, que é bem maior, é uma vitória importante do ponto de vista da democracia, né? Porque a juíza reconhece o direito à liberdade de expressão, à organização e manifestação política crítica a situações que impactam e violam direitos, como a mineração. E aí é uma vitória importante porque nos fortalece nesse aspecto, né, de continuar organizando a luta das comunidades por melhores condições de vida e contra as arbitrariedades cometidas pela empresa, né? E é uma vitória que eu espero que fortaleça também a luta da população em Minas, né, dos sobreviventes e familiares das vítimas de Mariana e Brumadinho, né, que fortaleça a luta no sentido da organização, da autonomia e da busca, né, dos seus direitos, não se submetendo aos interesses e às pressões da empresa ou de políticos e sujeitos ligados a ela. Então, para nós, é uma grande vitória. Então, Evandro, a gente tem inclusive imagens aqui desse dia que vocês fizeram esse protesto na Estrada de Ferro, e exatamente essas imagens comprovam de que não houve o bloqueio e a Vale estava insistindo que vocês tinham bloqueado. Eu queria que você relembrasse esse momento também de luta, e também em relação às consequências que teve na sua vida todo esse processo, porque você foi processado civil e criminalmente, né? Sim, são dois processos, uma na vara civil, que, que a gente também foi vitorioso, né, e que foi para a segunda instância, a Vale recorreu, mas os desembargadores negaram o pedido de anulação do julgamento. Então, a Vale sofreu duas derrotas no primeiro processo, e esse segundo processo, que iniciou em outubro de 2018, né? Ele foi um processo na vara criminal, né? Com os mesmos argumentos, com as mesmas testemunhas de acusação, funcionários da empresa, né? Funcionários terceirizados da empresa,
e com esse mesmo argumento me acusando de 2 crimes, que seriam um de liderar o ato e de incitar a população à prática de um crime, e a outra acusação é do crime de ato contra a ferrovia com possíveis consequências de acidentes graves. Pela imagem você vê que é um grupo pequeno de manifestantes. Era dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e esse ato foi feito pela manhã, justamente porque à tarde nós tínhamos atividades aqui relativas ao Dia da Consciência Negra, e são estudantes de graduação, estudantes de escola de educação básica. Você vê que tem adolescentes, e éramos professores da universidade, professores das escolas de educação básica, sindicalistas, lideranças comunitárias ali do próprio bairro, que é um bairro pobre. E a gente ficou nesse lugar que é o cruzamento da avenida, a única avenida que dá acesso ao bairro do Araguaia, que é um bairro pobre que fica isolado do restante da cidade pela ferrovia. E nós ficamos ali bem no ponto de cruzamento, onde tem uma cancela, um semáforo que soa um alarme quando o trem chega, né? Então, o trem nunca chegou, e as imagens mostram bem isso, que a gente ficou ali enquanto estavam passando carros e pedestres e ciclistas por cima da ferrovia, e que era um ato pacífico, né? Um ato com cartazes, um ato com discursos, um ato com performances artísticas dos jovens, e que tinha crianças em volta, porque elas moram ali do lado, tinha a população participando, né? E em nenhum momento o trem chegou, ou a equipe de segurança da Vale se dirigiu ao local para solicitar que nós pudéssemos sair dali, ou mesmo a polícia militar, que chegou no local, que ficou acompanhando a distância, porque não havia motivo para um ato de repressão, ou para um ato de mais grave contra os manifestantes, porque era um ato, a manifestação era totalmente pacífica. E isso está na decisão da juíza, né? Um texto muito interessante. Eu tenho dito aqui para todo mundo que esse texto é um texto educativo do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, porque reconhece o direito à manifestação pública, à organização e manifestação política em defesa dos interesses e dos direitos da população. Reconhece isso do ponto de vista constitucional, dizendo que é um direito, né, que nos ajuda a manter a democracia viva e que precisa ser, sim, exercitado de forma pacífica, de forma, né, participativa, principalmente daqueles que são os sujeitos impactados pela violação de direitos que a Vale comete. Então, a sentença da juíza, ela é uma sentença que tem que ser publicada, publicizada, lida, porque nesse momento que a gente vive no país, é uma sentença que tem um efeito muito, muito forte sobre a defesa da democracia e da organização, né, popular, dos trabalhadores em luta por direitos e por melhores condições de vida, e contra arbitrariedades cometidas por empresas, por governos e etc. Então, para nós, essa é uma felicidade também, não só a sentença, que traz um alívio pessoal e que significa uma conquista coletiva, mas o texto da sentença, o conteúdo, a qualidade daquilo que a juíza escreveu, e que nos dá esperança, né, porque é uma pessoa, uma juíza que se comportou de forma realmente imparcial, ética, né, comprometida com a verdade e sem se deixar pressionar por interesses de quem quer que seja. Exato. E como é que ficou essa sua vida nesses 5 anos? A sua vida acadêmica, a sua vida pessoal? Olha, é difícil, né? Porque foram 5 anos, né? Passa rápido de alguma forma, né? Mas eu tive que sair para o doutorado. Eu aproveitei essa oportunidade para ir para o doutorado, porque eu fui aconselhado pelos advogados a me afastar das manifestações políticas, né? E durante o julgamento eu falei isso, né? Quando eu tive a oportunidade de fazer meu depoimento, falei isso à juíza, que eu sempre estive nas manifestações políticas, porque eu também sou documentarista,
Então, eu sempre ia fotografar, eu sempre ia filmar, entrevistar os manifestantes, fosse nas estradas, fosse nos trilhos, fosse em acampamentos de sem terra, em greves de professores, em atos de sem teto. Eu sempre estava junto porque eu sempre estava registrando isso, né, numa memória audiovisual. E eu tive que me afastar de tudo isso porque os advogados acreditavam que isso, né, não era bom e a Vale poderia utilizar isso de alguma forma que eu deveria esperar, né, acompanhar à distância, colaborar à distância e esperar passar esse momento. Então, de alguma forma, a Vale conseguiu me isolar, né, me afastar da minha rotina de ativista político, de profissional e do ensino superior fazendo extensão e documentarista. E nessa oportunidade eu tinha que ver nisso uma oportunidade, eu fui estudar para sair para o doutorado e consumir meu tempo com isso, né? E foi difícil, porque eu tenho 3 filhos, né? Um é adolescente hoje, mas na época ele estava com 11 anos, com 10 anos, e o outro com 7, e todo dia ele chegava em casa perguntando se eu ia ser preso, porque os colegas diziam que me viram no jornal, na TV, que os pais comentavam, e todo dia ele chegava em casa perguntando o que estava acontecendo, né, criança, e que não queriam que eu fosse preso, e ficavam falando que a Vale estava fazendo maldade com o pai deles, então era algo tenso, né? Difícil E esse momento, né? sim, e uma mãe idosa também, então na família criou uma tensão, porque eles não compreendiam o tamanho disso, o que era isso e o que poderia acontecer, e tinham medo que em qualquer momento eu pudesse ser preso, né? Profissionalmente isso não seria bom, essa era a tensão, né? Porque, como eu falava antes, existe uma instabilidade política e democrática no país e um governo que persegue as universidades. Agora, a denúncia de que o ministro da Justiça elaborou um dossiê sobre a trajetória e conduta política de professores, de profissionais das universidades e do serviço público, e a gente não sabe onde isso vai dar e como o resultado desse processo poderia ser utilizado para caçar o meu cargo na universidade, né? O meu trabalho, o meu emprego. E então isso cria uma estabilidade, né? Nesse período eu descobri que eu era hipertenso, nesse período eu me envolvi em acidente de carro, nesse período eu andei à beira de um processo depressivo. Afetou Mas, demais, né, o emocional, né? sim, sim, com certeza. Quer É um dizer, misto de insegurança com o que vai acontecer, com indignação e sentimento de impotência, né? E isso, para quem é ativista político, para quem trabalha com extensão, com educação do campo, junto aos movimentos sociais, aos setores populares, isso é quase uma prisão mesmo em vida, né? Quase uma morte em vida você não poder exercitar aquilo para o qual você foi formado e que faz parte da tua natureza humana, né? Então foi exato. difícil. Agora, desculpa, acho que eu te interrompi. Então Não, foi? não, eu concluí. Então, Evandro, não, você está falando desse momento atual, né, do governo Bolsonaro, nessa perseguição a professores, a universidades, e a gente lembra do Pará, que já tem uma trajetória terrível nessa questão de perseguição e mortes, né, de lideranças comunitárias, de sindicalistas. O Pará é marcado por isso também, né? Por muitas mortes daqueles que lutam em defesa dos direitos humanos, em defesa do meio ambiente, não é? Agora, aqui nessa região, principalmente de Marabá, no sudeste do Pará, a tensão é contínua, né? Nós mesmos da universidade já perdemos
alunos que são camponeses, que eram lideranças comunitárias e camponeses, e que com o qual nós tínhamos um vínculo por serem alunos da universidade, mas também por realizarem tarefas, atividades acadêmicas orientadas, né, nas suas comunidades e nos seus assentamentos. Então, a Maria do Espírito Santo, esposa do Zé Cláudio, que foram assassinados em 2011, o Zé Cláudio e a Maria era a nossa aluna do curso de pedagogia do campo. Ela que tinha acabado de se formar e foi assassinada por um marido, que era ambientalista e que colaborava em projetos de extensão da universidade aqui. Então, os dois tinham uma relação muito próxima com a gente, com a universidade, e eles foram assassinados por denúncia contra fazendeiros e madeireiros que estavam invadindo a área de reserva do assentamento em que eles moravam e retirando madeira, né? Então, a gente vive uma eterna tensão, né, um processo, acompanhando um processo de violência muito grande, o massacre, né, de Pau d'Arco, que aconteceu também recentemente, né, nós acompanhávamos as situações de violência no campo e nós, professores do direito, da pedagogia, das ciências sociais e da educação do campo, foram acompanhar a situação do massacre logo após o ocorrido, né? Então, a universidade ela tem um papel importante aqui de colaborar na formação de profissionais para atuarem no desenvolvimento regional, mas também na defesa dos direitos humanos, da educação, e acaba que a gente também é muito visado, né, em meio a toda essa violência. E eu acho que isso explica um pouco o processo da Vale, né, que era um processo não contra a minha pessoa simplesmente, mas para ser um processo exemplar que pudesse, de alguma forma, intimidar a própria universidade, né, os próprios professores que são envolvidos em pesquisa e projetos de extensão que não só produzem dados sobre essa realidade, mas denunciam essa realidade a todo momento também e ajudam a qualificar e empoderar os membros dessas comunidades impactadas para lutar por seus direitos. Então, o processo da Vale era um processo dentro desse conjunto de violências, né, contra as pessoas que lutam por direito aqui, que se a Vale não pode levar ao extermínio físico dos seus opositores, de um professor, ela leva ao extermínio, né, moral, o extermínio político desse sujeito, isolando ele e usando isso como exemplo contra os demais membros da comunidade acadêmica, né? Então, essa é uma vitória também da universidade, né? É uma vitória da universidade que se envolve com a população local, que trabalha pelo desenvolvimento local, pela proteção dos direitos humanos, pela proteção do meio ambiente, que gera e produz dados e conhecimentos científicos que servem a essas lutas, né? E servem para assegurar a construção de um mundo melhor, mais justo, igualitário. Então, essa é uma vitória dessa universidade comprometida com essas questões, né? E num cenário de violência extremada, né? Trabalho escravo, desmatamento, assassinato de lideranças comunitárias e camponeses, indígenas, ameaças de morte constantes. É nesse mundo que a gente está inserido aqui, né? Que vocês acompanham aí pelos noticiários, né? Mas é nesse mundo que a gente está inserido que a gente busca não só sobreviver individualmente com as famílias da melhor forma, buscando qualidade de vida, mas que a gente busca também se proteger para exercer o que é a nossa tarefa profissional e política, né? Exato. E, Evandro, desculpa, te cortei de novo. Não, queria dizer que com essas parcerias, como a Comissão Pastoral da Terra, a Sociedade Paraense de Proteção dos Direitos Humanos, que acabam não só sendo um aporte, um suporte na defesa dos direitos e da segurança dos camponeses, lideranças militantes, mas nossa também foi
foi a Sociedade Paraense dos Direitos Humanos e a Comissão Pastoral da Terra, os advogados dessas organizações que fizeram a minha defesa, né? E que, com o conhecimento de todo esse cenário de violência e arbitrariedade da região. Então, foi importante tê-los como advogados de defesa, porque eles conheciam profundamente essa realidade também, né? Certo. E, Evandro, a gente sabe que a Vale chegou a processar quase 200 pessoas, né? Criminaliza, portanto, aí a luta por direitos. E eu queria que você falasse o que que representa a Vale no Pará, né? A gente já sabe o que representa em Minas Gerais, né? As barragens, o rompimento das barragens aí de Mariana, de Brumadinho. E nessa cadeia, né, onde a Vale passa, enfim, qual que é o impacto que a Vale traz para as comunidades aí, em relação também, porque aí também tem barragens, né? Aqui existem várias barragens, né? Agora eles começaram um processo de exploração a seco, que eles chamam, sem barragem, mas existem barragens antigas, né? Não só da Vale, é bom que se diga, mas de outras mineradoras, em que a Vale, inclusive, tem participação também como acionista. E, além das barragens, existe um processo muito grande de impacto sobre terras indígenas. Aquilo que o governo Bolsonaro pretende hoje, que é autorizar a entrada das atividades de mineração em território indígena, isso já acontece aqui, né? Isso acontece diretamente na área do povo Xicrim, onde a Vale tem mina, né? Ela retira minério, né, da área do povo Xicrim, e o povo é impactado, né, por essas atividades, né? Existe uma mineradora que se chama Onça Puma, que pertence à Vale, que se instalou, uma mineradora canadense que se instalou aqui no início, na primeira década do ano 2000, e depois a Vale comprou ela, se tornou o primeiro acionista majoritário, e depois ela comprou a Onça Puma, que explora níquel na região de Ourilândia do Norte, onde próximo às reservas, né, Caiapó, mas que impacta diretamente a área Xicrim e que por várias vezes já foi denunciada a poluição das águas dos igarapés e rios que cortam a área indígena, né? Impacta diretamente a área dos povos gavião, né? Porque o trilho ele atravessa a reserva e isso cria um impacto. A passagem do trem, as constantes atividades de manutenção do trem criam um impacto sobre a fauna, sobre a flora, sobre a cultura, sobre riscos de acidentes. E é interessante porque em 2015, quando a Vale me processou, a gente estava começando um festival de cinema aqui. E nesse festival de cinema, na conclusão dele, a gente fez em praça pública uma sessão e coincidiu com o dia que os índios Gavião tinham recebido, estavam protestando, fechando os trilhos, bloqueando os trilhos dentro da aldeia, né, dentro da área da reserva, e a Justiça Federal entrou com um mandato de desocupação, né? E a Polícia Federal foi para lá e os indígenas saíram e foram direto pro festival e fizeram a denúncia no festival, né? À noite, na abertura do festival, os indígenas foram e fizeram a denúncia, e era um dia que a gente estava passando um documentário do Adrian Cole e do Vicente Rios, que era um documentário sobre a Vale. E aí eu acho que foi isso que criou também um clima, tipo, esse professor que coordena esse documentário, coordena esse festival, ele precisa ser parado, né? Então, há denúncias constantes de violação sobre o impacto da mineração e das atividades da Vale em terras indígenas. Aqui na cidade a gente fez vários pequenos vídeos denunciando a ação dela na justiça contra moradores, né, que protestavam, moradores próximos à linha férrea que protestavam, que vez ou outra colocavam alguma coisa sobre o trilho para protestar, porque a construção da ferrovia ela criou áreas de alagamento para quem mora próximo, ela impactou
as habitações. Nesse dia que a gente fez o ato de solidariedade à Mariana, que gerou o processo, uma das motivações do ato também era levar os estudantes de graduação e da educação básica e professores para conhecerem a comunidade impactada, onde existiam várias casas rachadas, com rachaduras, por conta de que o trem de carga ele passa de 1 em 1 hora e a trepidação destruiu as casas. E esses moradores estavam no processo, muitos deles estavam sendo removidos pela empresa já, porque tinham conquistado esse direito na justiça, para outros lugares, para outras casas, porque as suas casas estavam, a Defesa Civil já tinha condenado a estrutura e não aconselhava o retorno, mesmo que a casa fosse reformada. E outros moradores com rachaduras que não eram tão graves também estavam com esse medo e solicitando o mesmo direito, e a Vale negando. Então, havia uma briga na justiça desses moradores e a Vale movia contra vários moradores da área um processo que chama interdito proibitório, que ela usa aqui contra vários sindicalistas, militantes camponeses e esses moradores, que ela aciona a justiça para impedir que esses sujeitos participem de qualquer atividade crítica e contra a Vale. Então, aqui existem centenas de interdito proibitório. Com certeza, Evandro. Bom, a gente agradece demais aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual. Quero te dar os parabéns por essa luta, por essa resistência, e que bom que a justiça deu ganho de causa a você. Viu? Parabéns por toda a sua luta. Forte abraço e até uma outra oportunidade, tá? Tá bom, eu que agradeço. É importante esse canal, um canal que traz essas denúncias e esses diálogos, e que também contribui para que a gente faça a defesa e a luta pela democracia. Tá bom? Obrigado novamente. Um forte abraço para vocês. Para você também. Falamos aqui com o Evandro Medeiros, ele que é professor da Faculdade de Educação do Campo da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.